Ageu, acho que é o livro mais pequeno da Bíblia, não é? É Ageu. E eu queria conversar essa noite sobre forçar e esforçar. Forçar versus esforçar. Tem diferença. E esse texto, tanto de Ageu como de Zacarias, nos mostra a diferença disso. Diz assim a palavra do Senhor, Ageu, capítulo 1. Para a gente entender um pouco esse contexto, Ageu e Zacarias são dois profetas que estão acompanhando o povo que voltou do exílio, mais ou menos 520 a 518 a.C. E aí esse povo que veio do exílio, 70 anos de cativeiro, encontra uma terra destruída, devastada, o templo, as casas destruídas, o povo sofrido com a pobreza, o povo sofrido com o cativeiro, o povo sofrido com a humilhação, o povo sofrido de todas as maneiras. Esse é o povo que Ageu e Zacarias estão acompanhando. Eles vêm do exílio. E aí Deus levanta Ageu e Zacarias. Ageu, um profeta para confrontar. Ageu é um profeta para mostrar o caminho. Ageu para falar assim, está errado, tem que fazer diferente, e o Senhor tem que fazer assim. E Ageu veio trabalhar. E Zacarias como profeta da esperança, aquele que diz que a presença do Senhor existe e a presença do Senhor quer estar no meio. E começa assim, no ano segundo do rei Dário, no 6º mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, a Zorobabel, filho de Sealtiel, príncipe de Judá, e Josué, filho de Josadac, o sumo sacerdote, dizendo: Zorobabel era o líder do povo e ele foi escolhido para que ele construísse ou reconstruísse o templo do Senhor, a casa do Senhor. Ele e Josué. Assim fala o Senhor dos Exércitos, dizendo: este povo veio ainda, este povo diz, não veio ainda o tempo que a casa do Senhor deverá ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo: é para vós tempo de habitar nas vossas casas estucadas, e estas casas há de ficar desertas? Voltando no 2, e assim fala o Senhor dos Exércitos a esse povo que diz: não veio o tempo de construir a casa do Senhor, não veio o tempo de edificar a casa do Senhor, não veio o tempo de nós fazermos essa obra, não veio o tempo de nós nos dedicarmos a isso, não é o tempo de nós começarmos, não é o tempo de nós darmos start, não é o tempo de nós investirmos, não é o tempo de nós orarmos, não é o tempo de nós olharmos para isso agora. E aí vem no 3, diz assim, aí veio de novo, pois, a palavra do Senhor, no 4 ele diz assim: e para vós, então não é tempo de edificar, não é tempo de fazer, e para vós, tempo de habitar nas vossas casas estucadas, e esta casa há de ficar deserta? Então, para vocês, ele está falando, para aquele povo que voltou destruído, para aquele povo que voltou desmotivado, para aquele povo que voltou para uma terra destruída, esse povo voltou, mas eles tinham uma ordem, eles tinham uma direção, eles tinham um propósito, eles tinham algo que eles tinham que fazer, eles tinham algo que foi dado para Deus, para eles fazerem. E eles falaram: não é tempo, vamos deixar isso para depois, não é agora. E aí vem o profeta e fala assim: então não é tempo de construir a casa do Senhor, mas é tempo de vocês estarem em casas estucadas. Aqui é casa confortável, casa acabada, casa que dá segurança,
casa que realmente vai abrigar a mim e minha família, casa que vai fazer realmente com que nós tenhamos segurança, porque nós tivemos uma vida difícil e agora nós temos que fazer a nossa casa para que nós tenhamos segurança, para que nós possamos criar a nossa família. Qual o problema disso? Nenhum problema disso. Mas havia uma ordem, havia algo que o Senhor disse para eles, tem um propósito. Só que eles não só deixaram de cumprir o propósito, mas só olharam para a casa deles. E aí o profeta continua falando, e fala assim: olha, pois assim diz o Senhor dos Exércitos, aplicai os vossos corações aos vossos caminhos. Vocês esqueceram da minha obra, vocês esqueceram daquilo que eu falei para vocês, e vocês aplicam o coração nas coisas de vocês aplicam o coração no caminho de vocês aplicam na intenção de vocês aplicam o caminho na atitude, na vontade, no desejo de vocês querem satisfazer o desejo de vocês, a vontade de vocês têm que continuar caminhando nos caminhos de vocês, mas vocês esqueceram que havia uma ordem, vocês esqueceram que eu falei para vocês, que vocês iam voltar, que eu ia tirar vocês do cativeiro, mas a minha casa teria que ser construída. Vocês tinham que fazer isso, e agora vocês esqueceram, e eu preciso vir através do profeta Ageu falar para vocês que vocês esqueceram e precisam continuar, vocês precisam construir a minha casa. Aí eu falei assim: mas por que Deus quer tanto que constrói essa casa? Se Ele não habita em casa feita por homens, se Ele não precisa de nenhum lugar, se Ele não precisa estar em um lugar, porque Ele está em todos os lugares, por que Ele queria que construísse esse templo? Por que Ele veio através do profeta e falou assim: vocês esqueceram de mim, e justamente vocês esqueceram de mim, e se vocês não construírem essa casa, se vocês não fizerem o objetivo, se vocês não forem atrás do propósito que eu passei para vocês, vocês esquecem de mim, e esquecendo de mim, ele vem de novo, olha só. Quando vocês esquecem de mim, quando vocês só caminham para o caminho de vocês, quando vocês só querem satisfazer os desejos de vocês, quando vocês só olham em alguma coisa que vocês acham que vai trazer segurança para vocês, quando vocês acham que estão construindo algo que realmente vai trazer poder, que realmente vai trazer segurança, que realmente vai trazer aquilo que vocês desejam, vai fazer vocês caminharem para mais longe, dar saltos mais altos, que vocês vão realmente viver no prazer, olha só o que ele fala: os seus cereais muito, colheis pouco, comeis, mas não fartais, bebeis, mas não saciais, vestimos, mas ninguém se aquece. O que recebe um salário num saquiel furado, recebe num saco furado ou num bolso furado. Então aqui, ó, tudo que vocês estão fazendo, vocês estão achando que vocês estão ganhando, mas prestem atenção, está sendo um enfado, está sendo cansaço, vocês estão perdendo a saúde, vocês estão perdendo o relacionamento, vocês estão perdendo a família, vocês estão perdendo a dignidade, vocês estão perdendo a coragem, vocês estão perdendo o ânimo. Por quê? Porque vocês estão procurando o caminho de vocês, e se vocês continuarem, então se vocês continuarem, vocês não estão entendendo que vocês estão comendo e não estão saciando, vocês estão bebendo, mas não estão matando o desejo de vocês, vocês estão se vestindo, mas não estão aquecendo vocês, vocês estão ganhando dinheiro, e o dinheiro que vocês estão ganhando é a mesma coisa que vocês colocarem num saco furado. Vocês não estão vendo isso? E olha só, veio o 7. Isso Deus falando para o povo de Israel. O 7 diz assim: assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus falando aqui, meu povo, olha, presta atenção, aplicar o vosso coração no vosso caminho, mas aqui, olha, assim diz o Senhor dos Exércitos, aplicai o vosso coração aos vossos caminhos. Depois que ele fala de novo, ele diz assim: subir o monte, vão, e trazei madeira, e edificai a casa, e dela me agradarei, e eu serei glorificado, diz o Senhor.
começou a mudar. Quando a gente olha que as pessoas estão construindo casas estucadas e eles dizem que ainda não é tempo de construir a casa do Senhor, e aí o profeta diz: vocês não entenderam que vocês estão plantando e não estão colhendo? Estão comendo, mas ainda continuam sentindo fome? Estão bebendo e ainda continuam sentindo sede? Estão se vestindo e ainda continuam nus, sem entender, sem se aquecer? Estão ganhando muito dinheiro e ele está como um saco furado. Quanto mais você ganha, mais você quer ganhar e não consegue, porque você está forçando. Você está forçando. Vai ser na força do seu braço, está na força do seu braço, na força do seu intelecto, na força que você acha que aprendeu, na força da sua experiência, na força daquilo que você acha que é certo ou errado, na força da experiência que você teve com seus pais, na força que você teve na faculdade, na força que você teve no conhecimento daquilo que você desejou. Escuta, você está fazendo na força, você está forçando. Isso é forçar, mas quando você força, você acaba forçando na força do seu braço, e tudo que você faz não vai saciar você. E aí Deus fala assim: parem de olhar para os vossos caminhos, mas vocês vão fazer o seguinte, falando para o povo: vão subir o monte, trazei madeira e edificai a casa, e dela me agradarei, e eu serei glorificado, diz o Senhor. Deus está insistindo de novo. Deus está insistindo para que o povo construa o templo dele. Deus está insistindo para que as pessoas façam aquilo que ele pediu para ele fazer. Deus está insistindo para que as pessoas vejam o propósito que ele quer para elas. 9. Olhaste para muito e trazer, mas eis que alcançaste pouco, e continua: vocês vão construir, vocês vão saber fazer. E ele fala assim: olhaste para muito, mas eis que alcançaste pouco, e esse pouco que vocês trazem para casa, o armazenamento, o armazém, eu soprei. Eu soprei. Por quê? Disse o Senhor dos Exércitos: por causa da minha casa que está deserta. Cada um de vós corre para a sua própria casa. Vocês deixam a minha casa deserta e se dedicam à casa de vocês. Vocês não se dedicam à minha casa, vocês se dedicam à vontade de vocês, ao desejo de vocês, a saciar aquilo que vocês querem, e não se dedicam à minha casa, não se dedicam à minha obra, não se dedicam ao meu propósito, não se dedicam a me obedecer. E o princípio de obediência que eu sempre falo: quem obedece tem governabilidade na sua vida. A obediência traz governo, é um princípio, é uma chave. A obediência traz governo e prosperidade, e a desobediência te leva a não ter governo e te leva à ruína. Quando você desobedece, você perde a governabilidade da sua vida. Mas quando você obedece, você governa. Está lá em Samuel, aonde Deus fala com Saul, porque ele não obedece. E obediência, eu não preciso entender para obedecer, porque obediência para entender para obedecer não é obediência. A obediência é quando eu ouço e obedeço. Eu não preciso entender, porque quando eu quero entender para obedecer, isso não é obediência, isso é razão. Nós precisamos aprender a obedecer. E ele fala assim: vocês cuidando das suas próprias coisas, não cuidam da minha casa.
Olha o 10. Por isso, retém os céus o seu orvalho, e a terra retém os seus frutos, por não caminhar nos meus caminhos, por não obedecer aquilo que eu estou pedindo para vocês, que já saíram do cativeiro. Por vocês não obedecerem, por vocês não fazerem aquilo que reteve o orvalho e o fruto da terra. E olha, fala mais, o 11: e fiz vir a seca sobre a terra, e sobre os montes, e sobre o trigo, e sobre o mosto, e sobre o azeite, e sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, e sobre os animais, e sobre o trabalho das mãos. Deus instaurou um caos. Deus instaurou uma crise. Ele está dizendo assim: eu parei tudo. Eu parei tudo. Às vezes a gente fica falando assim: o Brasil está em crise. E aí pegou a crise. Eu lembro de uma crise que aconteceu, que começa nas capitais, depois vai para o interior. Toda a crise. Eu parei. Deus para tudo quando Ele precisa do seu povo entender a palavra dele. Deus para tudo quando nós não cumprimos o propósito que Ele tem para nós. Deus para tudo para que nós entendamos e voltamos para aquilo que Ele quer. Ele para tudo. Porque se nós não entendemos o que Deus quer, nós continuamos a fazer no nosso próprio braço, na nossa própria força. E quando nós estamos fazendo no nosso próprio braço, na nossa própria força, é enfado e cansaço. Não tem alegria. Fica tão pesado que a gente perde a alegria. Fica tão pesado que a gente adoece. Fica tão pesado que a gente fica mal-humorado, fica tão pesado que a gente fica ranzinza, fica tão pesado que eu não consigo relacionar com as pessoas, fica tão pesado que o meu semblante descai, fica tão pesado que eu perco a alegria do Senhor, fica tão pesado que a vida para mim não tem mais sentido, não tem mais propósito, fica tão pesado que eu não tenho mais a alegria de viver, fica tão pesado que me leva ao suicídio, fica tão pesado que me leva a algum lugar para minha válvula de escape, para bebida, para droga, para sexo, para roubo, para jogos. Fica tão pesado que eu vou para esse lado, porque eu preciso me aliviar, eu preciso tirar isso de mim, eu preciso tirar esse peso. Ainda mais o povo que conhece Jesus. O povo que conhece Jesus, o povo que conhece Deus, sabe que a única coisa que pode transformar, a única que pode me libertar, a única coisa que pode me trazer alegria, a única coisa que pode me pôr de pé, a única coisa que pode me trazer vida e abundância, se chama Jesus Cristo. Aleluia. Mas nós nos esquecemos disso. Esse povo se esqueceu e começou a fazer as coisas no braço, na força, e não conseguia. E Deus vem pelos profetas, Deus vem pela sua palavra, Deus vem pelos pastores, fala assim: nós temos que fazer diferente, nós temos que ver o que Deus quer para nós, e nós precisamos caminhar nos caminhos do Senhor, nós precisamos fazer a vontade do Senhor, nós precisamos nos encher do Senhor, porque é o Senhor que faz, não é nós, porque o Senhor, se nós não fizermos, e Ele vê que nós estamos indo todo o caminho, Ele instaura uma crise. Ele instaurou uma crise. Ele parou tudo. Ele pôs a mão, ele parou os animais, ele parou os homens, ele parou o trabalho das mãos, ele parou tudo. E ele
vai continuar fazendo isso, porque nós temos que cumprir o propósito que Ele tem nas nossas vidas. Eu falo que as nossas vidas não nos pertencem. Você fala assim, a vida é minha, eu faço dela o que eu quero. Engano seu. Nossa vida pertence ao inferno, ao céu. Ela não nos pertence. As nossas vidas pertencem ao céu ou ao inferno. As únicas coisas que Deus e o diabo faz e não muda é a nossa escolha. Quem faz as escolhas sou eu. Mesmo o diabo me tentando, mesmo o diabo falando as coisas, eu só faço aquilo depois que eu escolhi fazer. Porque até eu finalizar essa escolha, ainda vem na minha mente, você vai fazer mesmo? É isso que você quer? Pode parar para pensar se você não teve esse lapso, em toda a sua loucura, em todo o seu delírio, para você fazer algo errado, que você deseja, lá no mundo assim, é isso mesmo? E aí você responde para você mesmo, é isso. De novo. E aí vem de novo a palavra para Zorobabel. E aí ele vem conversando de novo e fala assim, então ouviu a voz. Aí ele vem pro 13. Então Ageu, embaixador do Senhor, falou ao povo, conforme a mensagem do Senhor, dizendo, eu sou convosco, diz o Senhor. De novo, gente, olha o que Deus fez. E o Senhor levantou o espírito de Zorobabel, filho de Salatiel, príncipe de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e o espírito do resto do povo, e vieram e trabalharam na casa do Senhor dos Exércitos. Deus é o único que levanta o espírito do abatido. Deus é o único que levanta seu espírito e o meu espírito. Deus é o único que faz isso. Deus vem, Deus fala, escuta, povo, vocês não construíram a minha casa. E a minha casa é a minha presença no meio de vocês. Quando vocês me obedecem, quando vocês fazem aquilo que eu coloquei de propósito para vocês, vocês estão mostrando que esse é o propósito. Nós precisamos entender que a presença do Senhor no nosso meio levanta o nosso espírito. Nós precisamos entender que quando nós estamos agarrados com Deus, a alegria do Senhor. Nós precisamos entender que não tem outro caminho para nós. Nós somos aquele povo que gritou, nós queremos Jesus. Não tem outro jeito, não é forçar. Ó, pastor, só falando de forçar. Vamos lá. E ele levanta o Espírito. Depois que ele levanta o Espírito, vai lá para 14. Ele diz assim, ora pois, esforça-te, Zorobabel, diz o Senhor, esforça-te, Josué, filho de Josadaque, filho do sumo sacerdote, esforçai-vos, pois por todo o povo da terra, diz o Senhor, trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos Exércitos. Qual a diferença de forçar e esforçar? Forçar no meu braço, forçar na minha força, forçar no meu intelecto, forçar naquilo que eu sei. Mas o esforçar não é. O esforçar é o seguinte, mesmo que não esteja acontecendo, eu espero no Senhor.
mesmo que não esteja acontecendo, eu aguardo a voz do Senhor, mesmo que não esteja acontecendo, eu continuo, eu persevero, eu me esforço. E aí vem Zacarias, com as suas visões de castiçal, mas eu vou pular já aqui o versículo 6, diz assim, Zacarias 4, 6, respondeu-me e falou dizendo, esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo, não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Aqui, não é por força, porque o esforçar vai nos trazer enfado, cansaço, e nem por violência, mas não é para deixar, não é por força, nem por violência, mas não é para deixar para de trabalhar, não é para deixar de fazer. Aí fala assim, mas, pelo meu Espírito, tenho intimidade com o meu Espírito, tenho intimidade com o Senhor. Se esforce em ter essa intimidade, se esforce em trabalhar para mim, se esforce em saber qual é a minha vontade, se esforce para saber qual é o meu propósito, se esforce para saber aquilo que eu quero da sua família, se esforce para aquilo que eu quero saber que você faz para mim, se esforce porque eu quero que você se esforce, porque eu quero te abençoar. Se esforce que eu vou te dar livramento, se esforce que eu vou te dar prosperidade, se esforce que eu vou levantar a sua casa, se esforce porque eu cuido dos passarinhos, eu vou cuidar de você. Se esforce, porque daí vai ser eu que vou fazer, mas continue fazendo, continue plantando, porque é eu que vou dar a colheita para você. Continue construindo, porque é eu que vou te dar a força e vou levantar o seu espírito para que você termine essa construção. Se esforce para continuar o trabalho que eu coloquei nas suas mãos. Não deixe de fazer, mas é eu que vou trazer as pessoas, é eu que vou trazer os recursos, é eu que vou te trazer a saúde, é eu que vou trazer aqueles que vão te ajudar, é eu que vou fazer, é eu que vou fazer para você. Aqui não se esforce, não vai ter enfado, não vai ter cansaço, porque os que esperam no Senhor caminharão, correrão e não se fatigarão. Mas se persevere, se esforce em permanecer. E o permanecer em mim, a palavra de Paulo, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo, eu vivo lá na fé, no Filho de Deus. Temos dois personagens bíblicos, um foi na força e o outro se esforça. Moisés forçou. Moisés ficou sabendo que ele tinha chamado. Moisés sabia que ele ia ser líder. Moisés sabia que ele ia livrar o povo. Moisés sabia que Deus tinha um propósito para ele. Moisés sabia que Deus ia usar ele para fazer a liberdade, ele ia ser o libertador do povo. Mas ele forçou. Ele forçou a hora que ele matou o egípcio. Quando ele força, não precisava dele forçar, ele era príncipe do Egito, ele era da família, ele tinha toda a liberdade de transitar e fazer no Egito o que tinha que fazer, mas aconteceu isso aí. Ele sai de lá correndo com medo e fica 40 anos. Depois de 40 anos ele volta, e daí demora mais 40 anos para entrar na terra prometida. E depois de novo ele força, Deus fala para ele, não bate na pedra, converse com a pedra. E o que ele faz? Ele bate na pedra. Por causa da pressão, por causa da impaciência. Isso custou a não entrada dele na terra prometida. Forçou. Às vezes ele está forçando o evangelho para alguém,
Às vezes ele está sendo chato, às vezes ele não está tendo consciência, quer que as pessoas aceitem de uma maneira que ninguém mais. Então aqui, não é na força do meu braço, não é na força do que eu quero, não é na minha prepotência, não é na minha arrogância, não por força nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. E aí você tem Davi, e olha só os salmos, voltando a Moisés, olha os salmos que Moisés escreveu, Salmos 90, 12. Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Por que será que ele falou isso? Porque ele não entendeu, ele não contou os dias deles, ele não prestou atenção nos dias dele. E foi um homem usado extraordinariamente por Deus, mas ele não teve um coração sábio. Se você ler a Bíblia, a cada 40 anos a geração muda. Foram 2 gerações para ele voltar no propósito de Deus. Meu irmão, não espere 2 gerações para a gente fazer o que nós temos que fazer. E quem vai nos levantar, quem vai nos dar ânimo, quem vai reviver o nosso espírito e que vem nos impulsionar é o Senhor nosso Deus. Não por força nem por violência, mas pelo Espírito. E aí tem Davi. Davi, pastor, foi ungido, sabia que ia ser rei, sabia que Deus tinha ungido ele, mas em nenhum momento ele forçou nada, dava respostas. O Senhor que me chamou é o Senhor que vai me colocar. Ele teve a oportunidade de matar o rei e se tornar rei, ele não fez, mas ele se esforçou e permaneceu no Senhor, mesmo com toda a bagunça que ele arrumou na vida dele. Mas era alguém que se esforçava em estar no Senhor, fazer a vontade do Senhor, dar respostas que o Senhor precisava. Ele é aquele que escreveu o Salmo: esperei com paciência no Senhor e Ele se inclinou para mim. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, Ele tudo fará. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal algum. Era aquele que se esforçou para permanecer. E a promessa é que no trono de Davi nunca faltaria alguém para sentar ao trono. E não faltou. Porque Jesus é chamado filho de Davi. É Ele que faz. Hora de forçar. E se esforce. Quando você estiver conversando com alguém, na sua família, no seu trabalho, se estiver, pare para pensar se você está forçando. Se você estiver forçando, desacelera. Fala: Senhor, me ensina a esforçar e não forçar. Senhor, me ensina a fazer o seu Espírito. Me ensina a caminhar no seu Espírito. Não é que eu vou deixar de fazer, mas eu vou fazer com a sua direção e aviva o meu Espírito. Tem um monte de gente caminhando, tem um monte de gente tirando selfies, tem um monte de gente colocando imagens na mídia, na rede social, mas é tudo mentira. Por que a gente dá risada na hora que a gente vai tirar foto, mesmo que está brigado, mesmo que você está indignado, vai tirar uma foto, você. Ninguém tira foto emburrado. Nós devemos ser mais sinceros. Ah, esse dia aqui, ó, estou emburrado assim por causa disso. Nós precisamos deixar o Espírito Santo realmente nos lugar. Esse pessoal que deixou eles entenderem, eles construíram dele, eles prosperaram. Nós queremos prosperar não por força nem por violência, mas pelo meu Espírito. Jesus Cristo. Que o Senhor nos abençoe. E nos dê uma semana onde a gente possa não nos forçar,
não no nosso esforço, não no nosso gasto, mas nos esforçarmos no Senhor, esperar que Ele abra. Se Ele não abriu, vamos orar, vamos esperar. Senhor, fala, eu vou continuar orando, Senhor Deus, o quanto eu preciso, mas eu vou esperar você. Eu trouxe um biscoito lá que a gente faz lá na casa, os meninos que fazem, está sequinho, gostoso. Nós fazemos por uma oferta de R$10. Se você puder ajudar a nossa casa, podemos abençoar com R$10. Será um pacote de biscoito para tomar um café da manhã, bem quentinho, biscoito salgadinho, café, docinho, mineiro, ó, é bom demais. Pastor, amém. Deus abençoe a igreja, Deus os abençoe. Aleluia, louvado o nome do nosso Deus. Amém, queridos. Vamos estar na dependência do Senhor sempre, confiando no Senhor. O Senhor, Ele tem cuidado de nós, mas a obra do Senhor ela não pode ficar parada, né? Às vezes muitas pessoas dedicam mais as coisas dele do que as coisas de Deus. Deus nos chamou para fazer a obra dele. Deus nos tirou lá do cativeiro para fazer a obra dele. Então, faça a obra do Senhor. E Deus vai te honrar, Deus vai te abençoar grandemente. Agradecemos ao Wagner, que Deus abençoe sua vida, seu ministério, seus irmãos da casa de recuperação. E o biscoito, amém? Adquirir o trabalho social, biscoito. Você toma um cafezinho amanhã de manhã, você come o biscoito e ora pelo projeto. Come o biscoito, ora pelo pastor Wagner, pelos meninos, amém?